Olá, essa é uma apresentação para a matéria de Sistemas Estruturais em Concreto da Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Arquitetura, semestre 2025.1. Ela visa fazer uma análise crítica da estrutura do edifício Copan, a maior estrutura de concreto armado do Brasil, e um projeto icônico da arquitetura moderna brasileira. Ele está localizado na cidade de São Paulo, na Avenida Ipiranga, no centro histórico. O Copan ele foi idealizado por Oscar Niemeyer em 1952, né? 1951. Mas a execução ela ficou a cargo do arquiteto Carlos Lemos. O cálculo estrutural já ficou a cargo do engenheiro Joaquim Cardoso. Trata-se de uma edificação de uso misto, então ela vai ter função residencial, comercial e de serviço. São 32 pavimentos, totalizando cerca de 120 mil metros quadrados de área construída. E isso inclui 5 blocos verticais com mais de 1.000 apartamentos. Além disso, tem uma galeria, um térreo com galerias comerciais, restaurantes, e estima-se que mais de 5 mil pessoas vivam ou trabalhem diariamente no edifício, o que torna uma verdadeira cidade vertical. E aí, em 1952, no auge do movimento modernista, como parte de uma proposta de revitalização do centro da cidade, que foi promovida pela Companhia Pan-Americana de Hotéis e Turismo, de onde surge esse nome, o Copan, que é uma abreviação. O objetivo inicial era construir um grande complexo urbano multifuncional, que reunisse moradia, comércio, lazer, serviço, em um mesmo edifício. E aí incorpora o conceito de cidade vertical, que a gente vê também em Le Corbusier. Esse projeto arquitetônico, que ficou a cargo do escritório de Niemeyer e desenvolvido, detalhado pelo arquiteto Carlos Lemo, que foi responsável pela adequação da proposta às condições reais de execução, começou a ser construído em 1957, só que enfrentou inúmeros atrasos. Esses atrasos incluem questões financeiras, questões políticas, a complexidade da obra, a questão da forma. Então, entra além de complexidade um grande custo. Então, o prédio ele só foi parcialmente inaugurado em 66, mesmo sem estar completamente finalizado, e há quem diga que até hoje ele ainda não foi finalizado. Então, esse Copan ele é símbolo de modernismo, de uma forma escultórica, incorpora ideais urbanísticos e sociais do período, essa questão de mistura de usos e classes sociais em um único edifício. O projeto ele representa um marco também para a engenharia, ele enfrenta desafios inéditos para a época. E aí as tipologias e programas da unidade ressaltam essa questão anterior pelo fato de ter diversos tipos de apartamentos existentes no Copan. Você vai ter um bloco do A ao F, em que eles possuem tamanhos diversos. Você vai ter gente morando em uma kitnet e gente morando em um super AP. Então, você tem uma grande diversidade de unidades. E aí, indo para informações estruturais gerais, ele é um exemplo claro do uso do sistema estrutural porticado, em concreto armado, composto por pilares, vigas, lajes moldadas no loco. A geometria curva trouxe desafios específicos, exigindo soluções estruturais adaptadas para permitir liberdade formal, proposta por Niemeyer, e as lajes que são bidirecionais, a arquitetura do Copan previu pilares curvos e robustos que chegam ao solo em pares, formando uma espécie de espinha dorsal, e insinua esse movimento, esse desenho do S da lâmina superior. As cargas da estrutura fragmentada dos pavimentos, tipo apelidada de paliteiro, pelo a quantidade de pilares próximos, são técnicas nesses pilares por meio de um pavimento de transição. Esse nível estrutural de forma trapezoidal atravessa a lâmina toda de extensão do início ao fim e também abriga parte da infraestrutura do edifício.
Já as armaduras, elas seguem os padrões do concreto armado, com bases longitudinais, estribos transversais nos pilares, vigas e lajes. Né? A complexidade da forma exigiu precisão na montagem das armaduras, especialmente, né, nessas bordas que são curvas no edifício. E aí a fundação ela foi em tubulão a ar comprimido, com reforço posterior de estaca em concreto pré-fabricado e um outro reforço em estacas mega, por conta de um recalque diferencial que aconteceu durante a construção e falaremos daqui para frente. Então, aqui nos croquis a gente consegue ver, né, a elevação da parte frontal do Copan. A gente tem as juntas de dilatação entre os blocos, que foram fundamentais para permitir que o edifício se comportasse bem diante dos recalques e movimentações térmicas, né, especialmente após esses problemas acontecidos, né, esses problemas estruturais que aconteceram durante a obra. A composição da fachada evidencia a sobreposição de usos, né? Então a gente vai ter lojas no térreo, sobrelojas, foyer, terraço. E aí no final a gente vai ter as lâminas, que são as partes dos apartamentos, né? A parte residencial. E a clareza da estrutura porticada, né? Que aparece, né, com os pilares e lajes organizando a modulação do edifício. E aí aqui no corte a gente vai ver esse esse relevo, né, aqui embaixo na base do edifício, que vai se adequando, né, até que chegue na parte de transição e aí ele se torne completamente plano, né, ele se planifique. E aí nesse croquis a gente mostra, a gente pode ver, né, uma solução estrutural do edifício, né, com destaque para pilotis, que vão sustentar os blocos superiores, a diferença de altura entre os pavimentos, uso de viga de transição estrutural, uma escada helicoidal e a estrutura do brise da fachada. Né? O desenho ele mostra como a estrutura acompanha a geometria e o uso funcional desse edifício. Mas também vamos ter um certo caos estrutural, né? Vão ter espaços residuais que até hoje permanecem ociosos, né? Porque eles apresentam um pé direito muito baixo, na adequação para atividades, né? Para acessos ou circulações, porque existe um conflito, né? Então tem terminações muito abruptas, né? Sem explicação muito aparente, disposição irregular de aberturas e isso limita significativamente a possibilidade de uso do local. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, no croquis, uma sala de pilares, entre aspas, né, aleatórios. E aí falando sobre esse recalque que aconteceu na estrutura, né, uma parte do edifício ele afundou mais do que a outra, e aí isso afetou principalmente os corpos 1 e 2. E aí, para resolver esse problema, foi feito um reforço estrutural que acabou invadindo o espaço do subsolo 2. E aí a gente consegue ver através da mancha, né, mais escura. Só que esse reforço ele consiste em um acréscimo em concreto armado que contém os pilares curvos originais. E, além disso, nas extremidades desses novos embasamentos foram enterradas estruturas que são chamadas de caixões. Né? Esse reforço aparece claramente nas pranchas que foram vistas ao longo do estudo. E aí, a relação, né, de compatibilidade e conflito, a gente vê que a estrutura ela acompanha a forma orgânica do edifício, mas, ao mesmo tempo, essa complexidade exigiu que existissem soluções especiais de modulação, né, já que não era algo tão ortogonal. E, ao mesmo tempo, uma dificuldade de manutenção em alguns pontos dessa fachada curva. A estrutura ela também teve impacto direto, né, da funcionalidade dos espaços internos, mas também permitiu diferentes configurações de apartamentos. Esteticamente, a estrutura reforça o caráter moderno da obra, ao mesmo tempo que oferece soluções climáticas
passivas, né, como sombreamento natural, por conta da questão dos brises. E aí um resumo, né? Então a gente tem um tipo de sistema porticado convencional, lajes, vigas, pilares, e a distribuição de cargas que, né, as cargas verticais transmitidas das lajes para as vigas e essas para os pilares e fundações, a compatibilidade com a arquitetura, né, a estrutura segue a curvatura da fachada em planta, acompanhando o desenho sinuoso do edifício, e a funcionalidade, a grande modulação estrutural permite liberdade de uso em apartamentos e comércio. E, por fim, o revestimento da, da fachada, né, que é feito em pastilha, como a gente consegue ver nessa imagem com um pouco de aproximação. Então, assim, diferente do concreto aparente típico da escola paulista, Niemeyer, defensor exímio do concreto armado, ele opta por revestir toda a estrutura com pastilha, porque para ele o concreto é um meio de liberdade formal e no Copan essa liberdade se manifesta plenamente na forma sinuosa do edifício. Uma análise crítica e identificação de melhorias, né? Então temos como pontos positivos a integração bem-sucedida entre arquitetura e engenharia, estrutura porticada, que permitiu grande flexibilidade interna e valorização da fachada, e uma solução estrutural adaptada ao traçado inovador. Pontos a melhorar: a ausência de soluções para acessibilidade universal, que é um problema da época, desafios de manutenção estrutural e de fachada ao longo dos anos, e a complexidade construtiva que elevou os custos e o tempo de execução. E aí sugestões, né, atualizações nos sistemas de vedação e isolamento, reaproveitamento da estrutura para inserção de tecnologias sustentáveis, né, painéis solares, sistemas de reaproveitamento de água. E concluindo, o Copan é o exemplo icônico da arquitetura moderna brasileira, com interação sofisticada entre forma arquitetônica e estrutura de concreto armado. O projeto alia racionalidade estrutural e uma estética fluida e expressiva. Mesmo hoje, inspira soluções inovadoras em arquitetura e engenharia de grandes edifícios.